Gospel News no ar, edição do dia 11 de janeiro de 2020, uma sessão extraordinária porque ontem não tivemos como fazer Gospel News por problemas de trovoadas, de relâmpagos, de calor, de falta de energia. Tudo isso ocorreu ontem aqui na região, então inviabilizou em qualquer horário o Gospel News. De manhã porque estava calor, de tarde porque deu trovada, de noite porque faltou a força. Então vamos seguindo, né? Vamos fazer a edição que seria da sexta do sábado. Apresentação e produção desse voz fala Bruno G. Vamos às principais manchetes e destaques do Gospel News que está no ar. Irã admite que derrubou avião ucraniano, como já tinha até falado. Navio da Rússia se aproxima agressivamente de navio dos Estados Unidos. Conselho reduz idade mínima para cirurgia de mudança de sexo. Toffoli, ou Dias Toffoli, autoriza a Netflix a voltar a exibir o especial de Natal do Porta dos Fundos. Então, foi mais para inglês ver, né, a decisão. Tiraram e imediatamente já colocaram, ou retornaram. E por fim, a última notícia: quem trata animal como filho pode sofrer transtornos, diz pesquisa. Essas são as manchetes do Gospel News, que visa trazer notícias e os seus respectivos comentários. Já já a gente vai à íntegra das notícias. Essas são as manchetes, né? Para quem não entende, eu tá pegando o bonde andando. Com efeitos externos, a única maneira de fazer o Gospel News no momento é assim. Antes eu fazia pelo computador, mas até o computador está dando problema, então vamos pelo celular mesmo. Irã admite que derrubou o avião ucraniano. Presidente diz que tragédia é imperdoável. O Irã anunciou nesse sábado, dia 11 de janeiro, que seus militares derrubaram acidentalmente o avião ucraniano perto de Teherã, matando 176 pessoas. O presidente iraniano Hassan Rouhani chamou o desastre de erro imperdoável. Porque morreram também iranianos, né? Talvez se não morresse iranianos, ele não diria que seria erro imperdoável. Até porque o avião era de produção ucraniana, que tem a nação ucraniana ligação com os Estados Unidos. Segundo os militares, o avião voava perto de um local sensível e foi derrubado devido a um erro humano. Em comunicado lido pela TV estatal, o Irã informou que as partes responsáveis serão punidas. Ao falar sobre o ocorrido, Almi Ali Razijadeh, comandante das Forças Aeroespaciais, disse que a Guarda Revolucionária aceita a responsabilidade plena pelo acidente. Já a Guarda Revolucionária explicou que o operador do sistema de defesa confundiu o avião com um míssil de cruzeiro disparando contra a aeronave. Então o Irã assume que derrubou o avião. Pessoas inocentes morrendo por conta de conflito. Aí. Olha a insanidade de Donald Trump e do pessoal do Irã, do Estado Islâmico, por conta de um outro insano também que fazia insanidades barbárias, cruéis, que foi esse Qasem Soleimani, que perseguia até cristãos ou comandava perseguições aos mesmos, porque lá ser cristão não é permitido, tem que servir a Alá, tem que estar submisso ao Islã, se não estiver morto ou perseguido com uma série de problemáticas, sendo a pessoa torturada, saqueada, roubada, pessoas estupradas e tudo isso. É o que divulga, inclusive, o Portas Abertas, que é um órgão que faz o trabalho missionário, tenta intermediar lá para ajudar os cristãos
em países que sofrem com essas perseguições. Lamentável a insanidade do ser humano, cada vez mais se distancia do verdadeiro Deus. Interessante é que tem interpretação extremista do Islã e até que alguns versículos bíblicos do Velho Testamento, porque no islamismo se utiliza, até porque o profeta Maomé é uma espécie de segundo Moisés na crença deles. Então eles utilizam e tem a interpretação tanto do Alcorão como também, já disse, da Taná do Velho Testamento, que dizem que é certo, somente os extremistas, até matar em nome de Alá, o Deus. Olha, Satanás trabalhando, né? E o islamismo já existe desde, não é 1000, é 500 e pouco depois de Cristo. Foi ali a divisão que teve da questão do Império Bizantino. Boa tarde, Plínio. Então tá aí a informação. Vamos a outra. Então, deixa eu só confirmar aqui quando surgiu o Islã. Eu gosto de trazer a informação certinha. O equívoco era em 500 e pouco. No século VI, na Arábia, possivelmente. Século VI é próximo. Vamos ver exatamente o ano aqui. É próximo de 500 a 600 anos depois de Cristo. Foi lá 570, 571. Foi criada mais ou menos isso, né? Ou já vinha sendo criado. Essa religião que começou a mesmo se dar a partir de 600 e pouco, vamos ver exatamente. Aí tem a explicação do Califado Ortodoxo, 632, 661, né? Então, mais ou menos por aí, ó. A partir dos anos 600 depois de Cristo, mas antes, em 500, já vinha trabalhando para que fosse criada essa religião, bem antiga. Nós vamos agora às notícias, sim, já vou falar do Porta dos Fundos. Deixa eu só baixar o BG aqui. Já eu chego, foi manchete aí do Gospel News. Navio da Rússia se aproxima agressivamente de navio dos Estados Unidos. Choque, briga, né? O Pentágono relatou um incidente no Mar Arábico, melhor dizendo, nessa sexta-feira, dia 10, ontem, quando o navio da Marinha da Rússia fez manobras agressivas próxima de uma embarcação da Marinha dos Estados Unidos, ignorando vários sinais de alerta. A manobra hostil ocorreu em um momento de tensão nas forças militares dos Estados Unidos, que estão sob ameaça de vingança do regime iraniano, após a morte do general Qassem Soleimani. Inclusive, quando os russos fizeram a manobra, os americanos já estavam com a arma apontada para eles. Podia dar uma guerra ali, um conflito no próprio mar, né? Segundo relatou a Marinha Americana, o destroyer USS Farragut conduzia operações de rotina quando o navio militar russo se aproximou, ignorando série de sinais disparados pelo navio dos Estados Unidos, alertando sobre uma possível colisão. Através de um amplificador de voz, os americanos também pediram que o navio russo alterasse o curso, mas os alertas foram inicialmente ignorados e a embarcação continuava buscando se aproximar do navio dos Estados Unidos. O navio russo inicialmente se recusou, mas por fim alterou o próprio curso e os dois navios abriram distância entre si, diz o comunicado. Enquanto o navio russo agia, a demora inicial em cumprir as regras internacionais, enquanto isso fazia uma abordagem agressiva, aumentando o risco de colisão. A Rússia respondeu acusando a tripulação norte-americana de agir de forma não profissional e de fazer manobras perigosas, apesar de as imagens evidenciarem que o navio russo foi quem buscou o incidente. Veja, um fica jogando para o outro. O destroyer da Marinha dos Estados Unidos, que estava à esquerda da faixa do tráfego do navio da Marinha Russa, que navegava adiante, violou severamente os regulamentos internacionais para evitar colisões no mar, ao manobrar para atravessar o curso do navio russo, do comunicado da Marinha Russa, segundo a agência TASS. Veja só, aquilo que eu falei, Irã, Estados Unidos, Irã com apoio da Rússia, não é sensacionalismo, não é teoria da conspiração, pode sim uma terceira guerra mundial eclodir, surgir. Daí,
Por pouco, o navio russo não bate no americano. Por pouco já não dá um conflito ali. A colisão, e se não uma colisão, até mesmo disparo dos exércitos ali, tiroteio, né? Ou lançada de mísseis, porque a Marinha deve ter também esse poder bélico ali. Podemos ter coisas lamentáveis ainda esse ano. Isso é só o começo do ano. Que Deus nos livre e nos defenda. Vamos a outra notícia. Conselho reduz idade mínima para a cirurgia de mudança de sexo. Tratamento de bloqueio da puberdade pode ser realizado em crianças a partir de 8 anos. Ainda é cedo demais. Uma resolução divulgada pelo Conselho Federal de Medicina reduz de 21 anos para 18 anos a idade mínima para que pessoas que se sentem e nasceram com o sexo errado possam fazer cirurgias de mudança de sexo. No texto é apresentado algumas orientações sobre atendimento médico e cuidado de saúde dos chamados transgêneros, bem como a incongruência do gênero, explicando tratar-se da não paridade entre a identidade de gênero e o sexo ao nascimento. A resolução foi publicada na manhã desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, no Diário Oficial da União, atualizando regras definitivas em 2010, incluindo regras para a indicação de terapias hormonais e uso de medicamentos para bloqueio da puberdade. O texto também inclui oficialmente esse tipo de procedimento que anteriormente não era regra pelo Conselho, além de definir as diferentes etapas de atendimento pelos médicos. A resolução também orienta sobre o tratamento pela equipe multiprofissional às crianças e adolescentes. A equipe médica deverá analisar a idade em que o bloqueio da puberdade acontecerá, dependendo dos diferentes estágios, definidos através da chamada escala de Tanner. A recomendação é que isso ocorra a partir do momento que houver sinais de início da puberdade, que acontece dos 8 anos aos 13 em meninas e de 9 aos 14 anos em meninos. Então, mudado aí a idade, a questão de mudança de sexo, né? Que para quem crê em Deus é um absurdo, porque Deus não fez mudança de sexo algum, né? Deus de um próprio sexo criou outro. E tem gente que prega da linha da teologia inclusiva que aquela cirurgia que o Senhor fez, que Deus fez, que foi a primeira cirurgia de Deus, tirando da costela de Adão, Eva, fazendo a costela de Adão, Eva, que foi ali uma espécie de transformação de gênero, de mudança de sexo. Mas foi criada outra pessoa, não foi mudado Adão. Adão permaneceu sendo Adão. Vê como é que existe heresia aberta desse movimento LGBTQI, que pressiona esses conselhos aí para mudar a idade, que vai trazer sofrimento para criança, para adolescente, e aí as professoras têm que também cuidar já no primário, nas escolas, lidar com toda essa situação, tem a ver também com a questão do Ministério da Educação e de Cultura, o MEC, enfim, é complexo. O Bolsonaro disse que não queria aceitar nada disso, né? Ele ia acabar, ou tentar acabar, com a ideologia de gênero. Mas está aí ainda, praticamente, porque a ciência e a saúde, o Conselho Regional de Medicina estão mudando as idades, ele não tem como intervir a lei. Talvez o que ele pode fazer é um estanque, no sentido de estancar, de proibir, de vetar o crescimento dessa ideologia de gênero que seria até pregada com mais volume nas escolas. Agora possivelmente não se tem, porque a questão dele era com relação à escola, mas só que também, se não controla lá o Conselho de Medicina para fazer a transformação, como que não vai se falar em escola sobre isso? Até porque vai vir uma criança diferente ali, para aqueles coleguinhas, eles têm que saber lidar com aquele coleguinha especial, vamos dizer assim, ou não especial, com mudança de sexo. São tantos desdobramentos que a gente não para nem para analisar. Eu estava pensando sobre algo. Recentemente eu estava num shopping e vi 2 rapazes saindo do banheiro de mãos dadas. Isso mesmo. E aí você sabe que é 2 rapazes. Mas agora com essa questão de mudança de sexo, ou a construção de que se eu penso que eu sou menina, eu posso me comportar como menina mesmo estando com esse corpo aqui, se o meu cérebro é feminino, por exemplo.
E aí eu posso optar até, porque é isso que o movimento LGBTQI queria e tem lutado e vai continuar lutando, para que essa pessoa que tem essa configuração, esse perfil, vá, por exemplo, para os banheiros femininos. Aí eu, assim, nesse aspecto aqui, como homem, não, mas eu me sinto mulher, eu vou lá. Do mesmo modo, as mulheres. Tanto é que tem alguns shoppings ou alguns departamentos aí comerciais que estão já criando banheiros unissex. Olha o absurdo, aí você às vezes está lá no banheiro, olha para uma pessoa, parece uma mulher, né? Às vezes ela não tem nem a operação lá, o órgão genital para colocar o micropênis e está lá junto com os homens, né? Aí, cara, como está a coisa, né? Como anda a humanidade. Aliás, quem cantava essa música era o Lulu Santos, né? Como anda a humanidade. E agora o Lulu Santos assumiu um casamento com um rapaz, com um moleque, um rapaz não, um senhor de idade de quase 70 anos assume namoro ou até casamento com um jovem de 20 anos. Fez até uma música. Eu já recebi até sugestão do YouTube para ver. Lamentável. Respeito diante de uma sociedade, ok. Diante do direito. Agora eu estou falando do ponto de vista teológico, bíblico. Agora nós vamos àquilo que o Plínio já estava falando ali, que eu falei nas manchetes, sobre a Netflix e o Porta dos Fundos. Dias Toffoli autoriza Netflix a voltar a exibir especial de Natal do Porta dos Fundos. O ministro diz que a sua decisão não diz respeito à fé cristã. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu liminar nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, a Netflix, autorizando a provedora de filmes e séries a voltar a exibir especial de Natal produzido pelo Porta dos Fundos, que contém cenas de vilipêndio. Com a decisão, o ministro suspende a decisão do desembargador Benedicto Abicair do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia mandado tirar o programa do ar, depois da produção ter gerado muitas críticas. Toffoli afirmou que sua decisão não diz respeito à fé cristã, apesar da produção ter apresentado elementos suficientes para se enquadrar em crime de preconceito religioso, escárnio da fé cristã e vilipêndio público do cristianismo. Não é de se supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede a mais de 2.000 anos, estando esculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros, escreveu Toffoli. O presidente do Supremo ainda usou como argumento a liberdade de expressão para revogar a decisão que proibia a vinculação da produção altamente ofensiva contra o cristianismo. Dias Toffoli disse que o plenário do STF tem reforçado a plenitude do exercício da liberdade de expressão como decorrência imanente da dignidade da pessoa. Com esse princípio, ele sempre consegue tirar qualquer decisão, né? Que é um princípio constitucional. O princípio da dignidade da pessoa humana, que está ali já no artigo 3º, não, deixa eu ver, nos primeiros artigos da Constituição, a Constituição aqui. E como meio de reafirmação, potencialização de outras liberdades constitucionais, a Netflix entrou com um recurso afirmando que houve censura judicial e pediu a revogação para que a liberdade de expressão fosse resguardada, que também é um direito, e está no artigo 5º. Durante o recesso, Toffoli é responsável por tomar as decisões urgentes. Então, voltaram, né, com o especial do Natal. Só que a decisão também um pouco adiantava, porque já passou o Natal, todo mundo que era para ver ou não ver, viu, e continuou. Agora que acabou o Natal, acabou até o Natal da Igreja Ortodoxa, que se deu no dia 7 de janeiro, para ver, né? O Natal é dia 25 de dezembro para a Igreja Católica Latina Romana, e para a Ortodoxa lá do Oriente é dia 7 de janeiro. Nem a questão do Natal eles têm uma concordância. Aí muitos vão adorar, 25 de janeiro nasceu dia 25 de Natal, nem dia 25, nem dia 7 de janeiro, nenhuma outra data. Tem especialistas que dizem que talvez nasceu em outubro. Então, olha só, acabou-se o Natal, agora está lá. O estrago já foi feito, entre aspas. A coisa já estava divulgada. Agora, eu não vou mudar a minha opinião, como eu disse no vídeo que eu falei sobre o Porta dos Fundos. Tanto nesse vídeo como no outro vídeo, até que eu falei sobre aquela questão do Cabo Daciolo, que apoiou
o Porta dos Fundos, e agora também recentemente o Cabo da Ciolo manifestou o apoio não ao Porta dos Fundos, mas precisamente aos que estão lá, que são geralmente ateus, para que Deus tivesse misericórdia deles, e que Deus ama eles, e que Deus pode salvar eles. Porque foi exatamente a minha opinião. Ora, a maioria que está lá no Porta dos Fundos, com a exceção do Rafael Portugal, que é cristão, que segue ali até o programa do Caio Fábio, a maioria é tudo ateu. O Gregório do Vivier é ateu, o Fábio Pochá é ateu, aquelas meninas que estão lá são ateias, e por aí vai. Mas só que o Rafael Portugal está lá pregando indiretamente a eles, de alguma maneira. E ele faz aquilo na ignorância deles. Outra, também é uma encenação, não quer dizer que é verdade, que eles creem assim. Outro ponto, tem muitas outras perversidades que se fazem, que são abafadas entre igrejas, e esses mesmos tais que abafam as perversidades entre igrejas vão ser contra o Porta dos Fundos, porque está blasfemando o nome de Jesus, mas eles blasfemam nos seus pecados ocultos. Como que ocorre no Vaticano ao esconder a pedofilia de muitos padres pelo mundo afora, como que ocorre em muitas igrejas protestantes de abafar casos de adultério, de roubo e de tantas outras desgraças. Então tem que parar para analisar. Porque essa gente que conhece a verdade, que se diz cristã e que faz perversidades em oculto, é que escandaliza mais a obra, é que faz mais coisas equivocadas ou que pecam mais do que esses que na sua ignorância e no seu mundo lá ateu ou agnóstico. Agora, nós temos um Código Penal, que tem lá um artigo que fala sobre o vilipêndio da fé. Pode pedir, ensejar, para que tudo aquilo que desonra a fé de alguém, ou diz respeito à fé de alguém, ia ser reparado. Tá? Até também com apoio ou respaldo do Código Civil. Isso já vem possivelmente desde a construção da primeira Constituição do Império, que tinha como religião oficial a Igreja Católica, né? Claro que se ampliou muito mais essa discussão, porque daí, a partir das outras constituições, é que tivemos mais liberdade de crença e de postura cristã ou de fé, de professar a fé que você quiser, tá? Outra hora é só católica. Então, é legítimo pedir. Mas só que eu fico pensando, alguns desses que pedem, que levantam a bandeira da família, que são contra os próprios fundos, desonram de outra maneira. Nós vemos aí o Marco Feliciano, nós vemos o Otônio de Paula, nós vemos esses grandes aí, que apoiam algumas insanidades do próprio Bolsonaro, como o discurso bélico, o Marco Feliciano aí fazendo umas imoralidades das tais, uma das tais, pegando 157 mil para fazer uma correção dentária, né? Dinheiro público, a pública que tem direito, não poderia ser nesse valor, porque abaixo dá para fazer uma correção muito boa nos dentes, mas a gente tem que ostentar, assim como ostenta dentro de igreja, ganha dinheiro de igreja, com mentiras, com falsidade, enfim. Então tem a hipocrisia. E eu penso que Cristo, olhando aquilo, sabendo que talvez eles sejam ignorantes, a não ser que eles não são ignorantes e fazem por maldade, Deus poderia alcançar o perdão se eles se arrependessem, porque Deus morreu por todos. Ah, vou defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. E eles, se não se arrependerem, se eles têm consciência que aquilo ali é equivocado, eles vão colher o fruto. Ou seja, tudo que vão semear vai colher. Então, bora, eles vão sofrer a represália. Não estou aqui para passar pano para o voto fundo. Eu não concordo deles fazer isso aí. Não concordo mesmo. Porque, como muitos dizem, se fosse fazer do Islã, eles não fazeriam, porque com medo de represália no exterior, né, onde eles estão, aí no Brasil, que é o país mais católico, eles vão fazer. E já é a segunda ou terceira vez que eles fazem, né, alguma crítica, alguma sátira com relação ao Natal. Enfim, existem várias nuances nesse caso aí. Eu vejo dos dois lados, vejo que pode ter legitimidade para tirar até isso aí do ar. No entanto, também vejo uma certa hipocrisia por parte de alguns que não, a coisa do fundo, isso é um absurdo, mas o camarada está lá em adultério. Não, é um absurdo, mas o camarada respeita a família. Ou um padre, ou um pastor, é um absurdo, mas está fazendo coisa errada. Então tem cristãos e cristãos.
Tem muitos que falam, o cristão. Não. Tem cristão que não é que nem o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro, ele não é cristão evangélico, diz que é católico, mas cristão do evangelho, da palavra de Deus, eu vejo que ele não é. Porque o camarada que começa a falar a besteira que ele fala aí por aí, de modo agressivo, e dentre outras coisas, já está no terceiro casamento. E é defensor da família. É o terceiro casamento, é defensor da família. A melhor coisa que o camarada que faz um filho fora do casamento, né? O cara está casado, vai lá, faz 1, 2, 3, 4 filhos, ou faz um lá, aí ele fala, não, eu sou favorável. Tem um monte aí defendendo o Bolsonaro. Em várias partes aí do Brasil. Um monte defendendo, não, eu sou Bolsonaro, sou pró-família, mas o camarada é pró-família. E tem filho fora do casamento, desrespeitou a mulher. Todo mundo está suscetível a isso? Mas só que não vem com hipocrisia. Porque a questão de defender o evangelho, defender a causa da família, é uma hipocrisia, para ganhar voto. Como tem até um pastor aqui na região, que ele fez um filho lá, não sei com quem. Aí muitos dizem que ele fez quando ele não conhecia o evangelho, né? Não sei. Aí está casado com outro, aí defende Bolsonaro. Eu detesto realmente a hipocrisia. Vamos à última notícia, já me alonguei, não gosto de me alongar, não gosto muito, mas eu tenho que me alongar, às vezes, em alguns discursos aqui, com relação a algumas notícias. A última. Quem trata animal como filho pode sofrer transtorno de pesquisador. Nada contra aqueles que têm o seu pet de estimação, seu animal de estimação. Eu mesmo tenho meu cachorro tuco, cão maluco, né? Já tive gatos, na casa da minha avó já teve gatos, teve até uma gata parindo, 4 filhotinhos. Já, se eu não me equivoco, desde que eu nasci já estou no 4º ou 5º cachorro, foi falecendo e vai vindo o substituto. Eu sou nada contra ter animal, ter gato, cachorro em casa. Eu, às vezes, tenho a ressalva passarinho em casa. Não sou muito favorável, é bom que eles estejam soltos. Mas se o sujeito cuida, às vezes é melhor estar ali sendo cuidado do que estar fora e não ter cuidados, né? E se está de acordo com a norma da lei, que pode, tudo ok. Mas vamos à pesquisa, vamos ver o que a pesquisa diz, não é eu que estou dizendo. Vamos lá. O pesquisador Raul Valadez Azuia, especialista da Universidade Nacional Autônoma do México, de UNAM, declarou que uma pessoa que trata seus animais de estimação como filhos pode sofrer de distúrbios psicológicos. Quando alguém trata um cachorro como se fosse humano, ele rompe com uma interação homem-cão que foi formada há 20.000 anos, disse ele em um comunicado divulgado à imprensa na última quarta-feira, dia 8 de janeiro. Aí tem um exagero, tem gente que parece que adora mais o cão do que um ser humano. Ama mais o cão que um familiar que lhe faça bem. Não diga aquele familiar que não faça bem, né? Porque tem cães que são muito mais humanos do que os próprios humanos. Tem cães e gatos que são muito mais afetivos, que dão muito mais amor, que dão mais amor do que pai, mãe, irmãos, etc. Eu é que falo, porque quando eu passei por dissabores, o meu cãozinho, o outro que faleceu, o Rinte, e o Tuca que me ajudaram nos problemas que eu passei, com depressão, com estresse, com perda de ente querido, etc. Então, eles também trazem esse benefício. Só que aí tem um extremismo, tem gente que adora o cão, já vira quase um ídolo, né? Mente da sua própria casa. Aí tem uma problemática de tudo mesmo, né? Tudo com equilíbrio. Só que tudo em excesso é veneno. Ele alerta que introduzir um animal a um esquema do qual ele não faz parte é prejudicial. Porque o próprio animal não é para ser tratado como humano, ele não é humano. Se ele fosse humano, ele não cagava às vezes, né? Fazer o cocôzinho dele, ele tem que ser ensinado, obviamente, mas alguns mesmo sendo ensinado, como o meu é teimoso, não fazia dentro de casa, né? Ou ele não saía que nem um doido quando vê alguém para estar latindo, mordendo, né? Ele alerta que introduzir o animal, então, a um esquema do qual ele não faz parte é prejudicial, também por afetar a perspectiva do animal, tornando-o incapaz de procriar, também tem isso, por não reconhecer os membros de sua espécie como seus pares. Valadez disse também que a tendência de tornar os animais como membros da família é favorecida pela sociedade cada vez mais consumista, individualista e por conta do isolamento pessoal, da insegurança e da cybercomunicação, ou seja, pela comunicação pelas redes, internet. No comunicado, o pesquisador informa que a relação entre humano e cão se tornou próxima a 33,5 mil anos, quando as duas espécies
Começaram a compartilhar atividades como caça, comida e território. A partir desse movimento, o homem promoveu a formação de animais mais dóceis, obedientes e servil, afirmou. Contudo, ele lamenta que na década de 1990 os cães se tornaram um item comercial, estimulado também pelas produções cinematográficas com cães em destaque, promovendo a compra das raças que eram exibidas nos filmes. Aquele filme 101 Dálmatas, né? A raça Dálmatas foi para frente, né? E dentre outros filmes que tinha conversa entre o cão e o gato, enfim, até nesse 101 Dálmatas tem também, né? Então, com controle, não adianta você colocar, né, um animal num lugar do seu filho. Até uma vez eu disse para um primo meu, eu disse, você está na hora de fazer um filho, ou uma filha, né? Porque você está colocando essa cachorra aí no lugar dela. Daí ele disse, mas eu não tenho condições, uma hora eu vou ter. Então tenha, porque já está demais aí, o tratamento para cachorro. Chegar a dormir dentro de casa, né? O cachorro é limpo e tal, mas dormir em cima da cama e tal, isso eu não concordo muito, não. Claro que tem aqueles que dormem, não vejo problema quando a pessoa não é tão extremista, gosta, é bom para terapia, se está em isolamento, ajuda, tal. Mas também tem que ter um determinado cuidado, tá? Porque depois tem outros problemas, o próprio gato, o cachorro pode ter ciúme se você tem algum relacionamento, porque você está dando muito afeto para ele, depois solta aquele afeto, fica também o gato, o cachorro estressado, tem uma série de problemáticas, né? Então, a pesquisa é interessante nesse sentido aí, com relação ao homem e o cão. Quando ele fala ali 33,5 mil anos, é porque é o que a ciência diz, né? A ciência diz que que a Terra existe há bilhões e bilhões de anos e que o ser humano, conhecido como é conhecido aí da agricultura, o sapiens, né? O Homo sapiens, parece que é de 10 mil anos para cá, e antes disso tinha o homem primitivo. Agora, se a gente for pegar alguma argumentação de alguns teólogos, eles dizem que o mundo tem 6 mil anos. Não tem tanto assim. Agora, tem outros que já digam que existiu um mundo pré-adâmico, ou seja, um mundo antes de Adão. E que possivelmente poderia existir alguns outros seres, e aí sim que tinha esse contato com os animais. E aí a ciência diz que o homem, que não era primitivo nessa época, claro, fazendo valer com a teologia não, é teoria da evolução, né? Tendo a ver com ela. E tem até alguns teólogos que defendem a teoria da evolução exatamente quando defende a teoria, que virou uma teologia, da vida pré-adâmica, ou seja, antes de Adão. São teses, né? Nada comprovado. Temos muito mistério aí nesse mundo maravilhoso de nosso Deus, como diz o pastor Moabel. Vamos ver as últimas mensagens do irmão aqui. Independente de fazer deboche ou não com Cristo, a minha fé nele sempre permanecerá inabalável, pois a minha fé foi construída sobre a rocha e não sobre a areia. É verdade. O que importa é nós estarmos com relação à porta dos fundos, estava com Cristo. E outra, eu nem vi, nem sei o que deu. Eu nem vi a série, né? Quem viu que se escandalizou é porque queria ver. Se você já ouviu falar que só fazem esse tipo de deboche, por que você vai ver? Eu não vi. Eu já logo pensei que eles iam fazer alguma coisa para chocar nesse ano, como fizeram no ano passado. Então é só não ver, não dá audiência para eles. Quanto mais fala deles, mais audiência eles têm, mais famosos eles ficam, mais dinheiro eles ganham, mais militância eles fazem. Também tem essa questão. Deixa a coisa lá acontecer, deixa eles fazer, fica quieto. Aí, por isso que eu digo que tem a problemática da hipocrisia, que é exatamente isso. Se a gente faz coisas erradas, aí vai defender outras coisas, coisa que ele não faz errada, condenando o outro, aí dá, então ajuda o outro, inclusive, porque falando bem ou falando mal, como diz o ditado, né? Importa que se fale e dá audiência para ele ganhar alguma coisa. Abraço, boa tarde, Leoplínio, e até um próximo Gospel News. Espero que eu não tenha mais problemas aí para produzir Gospel News, que era para ser, ou é para ser de segunda a sexta, próximo do meio-dia, e tendo aí no máximo de 15 a 20 minutos, mas a gente tem passado ultimamente muito dos minutos. Boa tarde a todos.